Bem-vindos à temporada 2015 do ProvasCast, o primeiro podcast para concurseiros de TI no Brasil. Você pode nos ouvir quando e onde desejar através dos dispositivos móveis Android, Apple iOS ou Windows Phone. Visite-nos também em nosso website www.provasdeti.com.br e deixe suas dicas, comentários e sugestões. Provas de TI, tudo para você passar. Maravilha, pessoal! Beleza! Voltamos aqui para mais um ProvasCast. Hoje com uma visita ilustríssima do nosso querido Paulo Bittar, que vai falar um pouquinho aqui da sua história. Mas antes, dizer para vocês que é uma alegria muito grande encabeçar esse projeto aqui, juntamente, claro, com o professor Walter, professor LC, e trazer aqui para você o seguinte: estamos aí firmes e fortes, cerrados no seu projeto de sucesso. Tranquilo? Ó, logo de cara, dizer pra você aí da comunidade itinerante, pessoal que tem mandado e-mail, galera, tamo junto, mandem suas sugestões, acompanhem a gente aí nos nossos perfis, não só no Prova de TI, mas também no portal itinerante. Tranquilo? Bom, Walter, você tá aí, meu amigo, diga logo pra galera aí seu alô pra gente começar os trabalhos de hoje. Salve Davi, salve Bittar, é um prazer estar aqui de novo, né, em mais um ProvasCast. E agora com um convidado nosso ilustre, né, o Paulo Bittar aqui do MPU. Maravilha! Grande Paulão! Paulo, aqui é o seguinte, depois de 5 segundos aqui na entrevista, a gente já vira amigo desde pequeno. Diga lá, Paulão, o que é que você manda aí pra essa galera aí, dê seu alô inicial. Alô, galera. Fala, Walter e Davi. Tudo tranquilinho por aqui. Vamos contribuir um pouquinho aí com vocês. Maravilha. Paulão, você fala de onde mesmo? Bom, eu tô de Brasília, né? Tô pertinho aqui do Walter, né? Muito bem, tranquilo. Bom, só pra galera situar, até revelando um pouco aqui dos nossos bastidores, esse ProvasCast aqui na nossa bancada é uma bancada espalhada pelo Brasil, tá certo? Tem gente aí de todos os lugares, de todas as partes do Brasil, e o professor Walter também tá em Brasília, eu tô aqui falando de Salvador, a galera da Bahia, todo mundo junto e misturado. Walter, engatilhe logo aí a primeira pergunta aí pra nosso querido Paulo Bittar, que é analista de tecnologia aí do Ministério Público da União, do MPU. Diga lá. Paulo, assim, fala pra gente aí, Paulo, assim, quantos quilos tu perdeu estudando, Paulo? E quantos quilos tu perdeu depois de parar de estudar? Vamos, peraí, calma, que essa receita aí a gente vai ganhar dinheiro, hein? Diga Cara, lá. Estudando eu não perdi, eu ganhei pra caramba, né? Comecei estudando, acho que eu pesava uns 81 e quando eu terminei tava em 98. Que beleza. E aí depois é que foi perder. Essa é a pergunta principal que a gente faz sempre assim, mas vamos lá. Paulo, assim, fala um pouco aí, né, da tua vida pré-concurso, tá? Queria saber como é que foi o teu início, né? Onde é que você estudou, de qual cidade você é, que já deu para perceber aí, né? Mas qual cidade você é e onde é que você estudou, assim, no seu estudo normal? Se foi público, se foi privado, como é que foi esse início? Eu sou um legítimo papaxibé, né? Paraense. Estudei minha vida toda em escola particular. Diferente de alguns outros entrevistados que comeram calango, né? Eu não precisei comer calango. Exatamente. Eu conheço um mesmo aqui de bancada que Ave Maria comeu asa de morcego. Eu fui bem alimentado com bastante açaí, camarão seco, então tava de boa, né? E a minha graduação eu estudei na Universidade da Amazônia, que é uma faculdade particular também lá no Pará, né? Então a minha formação toda foi em meio particular, né? Só que apesar do particular, eu fui cobrado tanto quanto se eu tivesse tendo uma faculdade pública, né? Eu vim de uma família que estudar era obrigação. Então, se eu chegasse com nota abaixo de 8, 9, era castigo para mim na certa, né? E aí eu passei 3 anos, sou formado em tecnólogo, foram 3 anos lá, e mais um ano depois de pós-graduação em tecnologia web. E aí lá, eu não comecei com concurso, eu nunca tive... Assim, meus pais nunca falaram em estudar concurso. O incentivo que eles davam é eu fazer o que eu gostaria, né? Podia ser professor, podia ser tecnólogo, podia ser químico, o que fosse. Eles queriam só que eu fizesse bem feito aquilo que eu escolhi.
E aí eu entrei lá, depois que eu me formei, eu comecei na iniciativa privada, né? E trabalhei 5 anos, acho que, se não estou enganado, na iniciativa privada. 5 anos, aí você passou nessa parte, né? Trabalhava com o que, assim, na iniciativa privada? Só pra gente saber. Cara, eu comecei quando eu saí de lá, né? Não tinha experiência nenhuma, só tinha experiência no estágio. Tinha feito um estágio na Eletronorte. E aí caí como programador, o famoso estagiário, né? Eu era o estagiário que tinha sido formado. Então comecei a programar em Delphi, e era só o que tinha lá para fazer na época. E aí uns 2 anos depois eu acabei sendo promovido para analista. Mas essa promoção não só foi de trabalho não, né? Teve um plus aí que... Teve um plus, né? Teve um plus naquela base da chantagem, né? Eu fui convidado para trabalhar em outra iniciativa privada e para não deixarem eu sair, me deram uma promoção. Na realidade, nesse período foi meu primeiro concurso, na realidade foi nesse período que eu passei, no primeiro dia de trabalho eu tive que pedir para faltar no segundo, porque beleza. Eu tinha sido chamado no Banco do Brasil para escriturário lá no Banco do Brasil, só que eu fui para entrevista, perguntei para o gerente lá o que eu ia fazer, e ela falou, não, você vai vender seguro. Pô, eu imagino, né? Eu recém-formado, doido para programar, a mulher fala que eu vou vender seguro, então falei, sinto muito, não quero isso, eu vou trabalhar mesmo. Se arrepende, cara, dessa decisão? Cara, nadinha. Não me arrependo. É mesmo? Não. É porque até a experiência que eu tive foi muito boa, né? Talvez se eu tivesse ficado no Banco do Brasil, não tivesse chegado aqui no Ministério Público. Né? E assim, dentro desse cenário, assim, o que foi que disse assim, não, pô, não fui no Banco do Brasil, mas qual foi o seu gatilho para você fazer concurso público? Cara, eu tava até conversando, quando eu falei pra minha esposa que vocês tinham convidado pra participar desse bate-papo aqui, eu falei pra ela, pô, a minha história é meio que quase um contra-exemplo, né, pra galera, porque no início eu não tinha a cultura de estudar para concurso. Pelo menos eu, no meio que eu estudava lá no Belém, a gente não falava estudar para concurso. Então tu não tinha referência, esse é até um ponto que a gente sempre toca, não tinha referência familiar, nem no círculo próximo, assim. Tinham pessoas de concurso público, mas ninguém que me falasse assim, você tem que estudar para concurso público, né? Então, realmente eu não tinha iniciativa nenhuma para concurso. E aí eu passei nesse Banco do Brasil, não fui, e uns 4 anos depois, né, eu estava namorando, que hoje é a minha esposa, ela tinha uma vizinha que trabalhava no CERP. E essa vizinha dela, ela falou, olha, vai ter concurso do CERP, olha, vê essa minha vizinha, tem um Vectra na época, trabalha, tem uma casa, não sei o quê, e aí eu iludido, né, falei assim, então realmente lá ganha muito bem, vou pra lá. E aí me inscrevi para fazer o concurso do CERP. De certa forma, você deve estar no MPU hoje a sua esposa. Sim. Muito bem. Faça as devidas honrarias aí, porque senão você dorme no sofá, viu, bicho? Temos experiências aqui, viu? Se ela não tivesse me enganado do CERP, eu não tinha começado o concurso. Eu acho que dificilmente eu teria começado, porque eu estava bem na iniciativa privada lá, né? Mesmo na então, que eu estava. De qualquer sorte... Mas aí surgiu uma curiosidade, por exemplo, porque aí já foi o gatilho final, né? Mas tu falou que antes tu foi chamado do Banco do Brasil, mas tu fez concurso também nessa época, né, do Banco do Brasil? E tu fez como, assim, surgiu, vou lá, faço, como é que foi? Cara, foi tipo assim, era aquele concurso de escriturário, né, que tinha uma divulgação boa, e eu tava me formando, acho que faltavam 6 meses ou 7 meses para me formar, e aquele medo de quem vai se formar e não vai ter onde trabalhar, né? E aí, falei, vou fazer o concurso, se chamar, eu faço, eu vou pra lá. E aí, apesar de eu não ter estudado especificamente pro concurso, mas eu tinha o background, né, de vir estudando. Então, por exemplo, matemática, eu sempre deitei e rolei em matemática. E aí, me safei na prova. Eu passei bem, e eu lembro que eu fui todo mundo era chamado pro interior, e eu ainda fui chamado para uma agência grande da capital. Então, meus colegas que passaram e foram pro interior queriam me matar, porque eles foram pro interior e eu fui para onde todo mundo queria ir, né? Mas eu realmente eu não me preparei para o concurso. Maravilha. Nessa época você não se preparou, então, né? Não valeu, né? Não foi
Ainda não tava naquela vida desesperadora, ainda não tava... Não tá. Mesmo o do CERP eu não me preparei, né? Eu vim parar em Brasília por um acidente de marcação. Agora imagine, Walter, o cabra se estuda, se acaba, aí vê um cidadão assim, não, eu tava ali sem querer, e a caneta escorregou no gabarito e... Eu tava ali passando na frente, tinha a galera lá dentro do colégio, né? Entrei... O concurso também tem um fator sorte no quesito de cair aquilo que você mais sabe, né? Verdade. Então o Banco do Brasil foi cobrado em matemática. Eu sabia matemática e fui lá atrás. E assim, mas voltando um pouco também à experiência na vida privada, né? Que você estava lá programando em Delphi, etc, etc. Eu queria saber assim, porque assim, é um conjunto, né? Se a tua vizinha tinha um Vectra, mas assim, como era que era a tua realidade, né, no trabalho? Assim, já no quarto, quinto ano, sei lá, tu já estava bem, já estava evoluindo, ou era um negócio, não tô com perspectiva, isso aqui pra mim não é o que eu tava procurando? Como é que foi? Porque assim, do ponto de vista do ver o bom, né, do serviço, ou que parecia ser bom, era uma coisa, mas assim, no teu porque assim, imagina, se você estivesse muito satisfeito, né, vamos dizer assim, você não teria nem olhado, né, mas normalmente é um conjunto, né, eu queria ver se na época da iniciativa privada, como é que você tava? Não, em termos assim, eu tinha evoluído, né, tinha tido essa evolução e eu vinha sendo chamado para várias outras empresas. Então, em termos de iniciativa privada, eu estava bem lá. Eu não ganhava maravilhosamente bem, mas para a realidade de Belém, na época, eu ganhava relativamente legal. Né? Dava para me sustentar, eu morava com... dava para comer um McDonald's no final de semana. Dava para comer... lá a gente não comia McDonald's, né? A gente comia um Miléu lá, que era o sanduíchezinho de rua, né? É o velho Miléu. Lá são os sanduíches de rua que imperam. E assim, eu tava bem. Então, por exemplo, eu me lembro que um ano antes de eu sair de lá, eu tinha sido chamado para o Armazém Paraíba para gerenciar a TI deles. Então, eu tinha perspectivas boas lá dentro. E eu tinha um networking grande. Então, eu conhecia gente de outras empresas, conhecia gente de alguns órgãos públicos também que indicavam. Eu tinha muito PF, né, o Por Fora. É o velho Por Fora. Então o PF fazia muita diferença, né? Como o velho por fora, Walter, quem tá falando, o Davi, ele vive disso do PF aí. Rapaz. O PF dá uma grana boa, né, Davi? Então... rapaz, de vez em quando, né? Então, o Davi, eu acho que a gente pode avançar. Como que o Paulo já adiantou, que ele também não estudou muito pro CEP, a gente pode adiantar até o CEP, porque até o CEP ele ainda não estava na realidade de concurseiro, né? Então, assim, quando você viu o Vectra lá e viu que ia ter prova do CEP, você também não foi esse preparo todo, não, né? Eu lembro bem a situação do CEP, por causa que assim, eu tava já meio descontente com a empresa, porque por situação da iniciativa privada, né? Que quem trabalha em iniciativa privada sabe, a empresa tá mal, era uma empresa que dependia de licitação, vai fechar, não vai pagar esse mês, não sei o quê. Aí começa a dar... Ô, Walter, o cara tá... Velho, você tá lendo Minha Vida aí, bicho? É porque o Davi tá exatamente nesse ponto da vida aí. Cara, é o melhor incentivo que tem são essas situações, né? Rapaz, eu chamo que... Eu falo quando eu palestro, outras coisas, é o conversor de energia, né, velho? Você vê aquele negócio ali, se você não transformar isso, meu amigo, em HBC, em hora bunda cadeira, em páginas lidas, em questões resolvidas, você pira, velho. É complicado mesmo. E aí eu tava procurando qualquer coisa, né? Pra mim, naquela época, se fosse outra iniciativa privada tivesse me chamado, eu tinha saído de onde eu tava, né? Uhum. Então eu queria uma oportunidade. E aí veio essa historinha, conto de fada na época minha namorada, que eu tinha que fazer o do Cerco. E eu sabia muito pouco do Cerco lá em Belém. Pra mim, o que eu sabia do Cerco é que eu ia trabalhar no Cerco, eu ia trabalhar com Natural e Adabas. Mas fora isso, eu não sabia o que sistema desenvolvia, o que fazia, eu não sabia nada. Era uma letrinha pra mim. Aí veio o concurso, tu foi lá fazer a prova. Cara, o meu concurso foi assim, eu vou fazer o concurso do Cerco, mas não tô a fim de estudar. Onde é que tem mais vaga? Brasília. 210 vagas para Brasília, Belém eram 26 vagas, né? Uhum. Pô, não tinha o que pensar, vou fazer para Brasília, não vou passar mesmo, então eu vou só maximizar a minha possibilidade de ser chamado, né? Vai que dá sorte, alguma coisa. E aí, no dia que sai o resultado do Cerco, cara, que eu olho, eu não acreditava, porque eu olhava o resultado e falei, não, isso tá errado, não é meu nome.
Aí voltei... Eu não quero ir não, eu não quero ir não. E pra eu dar notícia em casa, cara? Porque eu dei a notícia em 2 partes, né? A primeira notícia falou, olha mãe, passei, aí ela alegre, poxa, que bom, sabia, eu confiava em você, aí eu engatei, né? Mas é pra Brasília, pronto. Pra que foi fazer isso? Não sei o que, não tá feliz em casa. Não vai mais comer maniçoba, não vai mais comer açaí, não vai mais... E aí foi a mesma coisa pra namorada, né? Aí, amor, passei, ela, que legal, pra Brasília. Pô, tu falaste que nunca ia morar em Brasília, não sei o que. Eu falei, agora é esperar, vamos ver pra que rumo vai levar, né? Aí, eu nunca tinha pensado. E só, não, pera aí, Walter, só uma curiosidade. A sua nota, porque isso já aconteceu comigo, eu fiquei louco. A sua nota... Aconteceu, sim. Né, velho? A sua nota lá, você passaria, passava. tipo, em primeiro aqui. Eu não passava em primeiro, mas eu passava, tipo assim, acho que se eu não estou enganado, em 20º, 10º, ou seja, essa era a terceira parte da notícia, mas ele não quis falar pra ninguém, entendeu? Não, mas agora revelado aqui no Provas Cast. Espero que sua mãe não ouça. É a terceira parte. Sim, mas continue. Pois é assim, aí foi a terceira quando eu vi a minha nota, que eu fui depois, né, toda a euforia e tal, pô, feliz, passei. Ainda teve um outro incidente que eu fui comentar para uma colega minha que eu tinha passado e que ela também tinha sido chamada num outro concurso. E ela fez um escândalo. E quando eu vi, tava o diretor da empresa me chamando para saber qual era a minha decisão. Eu falei, pô, só saiu a aprovação no concurso. Eu não tô nomeado, não tô nada, né? E o cara perguntando quando é que eu ia, o que eu ia fazer, se eu não queria ficar. E já gerou aquele estresse, já dentro do trabalho, né? Aí você foi pro Serpro, né? Eu vim pro Serpro Brasília, né? Aí veio pra Brasília, né? Aí foi quando você chegou em Brasília. E aí eu acho que tem mais alguma pergunta para esse bloco, assim, tá? Porque eu não, acho cara, que eu acho que aqui a gente já encaminhou bastante aqui, porque como o Walter explicou anteriormente, aqui a gente vai fazer o grande overview aí do seu startup. Mais na frente aí, vamos começar ali apertando um pouquinho do modus operandi do nosso querido Paulo Bittar. Como é que ele opera para poder a gente passar. Tranquilo? Tranquilo. Walter, fechou? Fechou, por esse bloco fechou, cara. Maravilha. Então, vamos aqui arrematar esse bloco, esse nosso primeiro bloco. Lembrando a você que nós temos no nosso portal provasdeti.com.br os nossos combos, né? E vamos falar agora do combo do TCE do Ceará, que está muito bem alinhavado aí pela equipe. Fique esperto, são várias oportunidades. Combo do Ceará, oportunidade aí ímpar no nosso querido provasdeti.com.br. Já a gente volta. Tchau. Muito bem, pessoal, voltamos agora com tudo para esse segundo bloco do nosso Provas Cast de hoje. Hoje aqui na nossa bancada, o nosso querido amigo Paulo Bittar, analista aí do Ministério Público da União. Paulo, a gente aqui agora vai falar um pouquinho sobre a sua preparação, né? Ainda que você tenha tido aí, né, virado para a lua, um cara de sorte e tudo mais, mas com certeza teve um começo aí, depois que você tomou essa decisão de fazer o concurso, né? Praticamente aí do Serpro foi sem querer, mas você tem uma história pra gente aí. Como foi esse seu começo aí na preparação pro MPU? Diga aí. Bom, foi como a gente estava conversando lá no primeiro bloco, né? Eu vim para o Serpro e em Belém eu não tinha esse incentivo para concurso, né? Não existia essa cultura, pelo menos no meu ambiente não existia a cultura de concurso. E aí, eu me lembro que quando eu cheguei aqui, cara, o pessoal era outra atmosfera, né? Em Brasília se falava só de concurso. E eu entrei no Serpro, foi aquele primeiro impacto. O pessoal já entrou, tomou posse, já falando qual era a próxima prova que eles iam fazer. E aquilo ali pra mim era novidade, né? Nunca tinha visto. Imagina, o cara muda de Belém pra Meca dos concursos. Só vai ouvir isso, filho, 24 horas, meu irmão. Não, tá jogando bola. Paulo, tu morava numa kitnet? Como é que eu morava numa kit, lá no final da Asa Norte, né? Aí, já tinha sido um impacto, né? Porque eu saí de uma casa enorme lá em Belém, e aí eu fui para uma kitnet que era o tamanho do meu quarto na casa anterior, né? E aí tive que ter toda uma dinâmica, né? De aprender a limpar. Era eu que ia limpar a casa toda, passar roupa que nunca mais eu tinha passado, tinha sido comigo. Então eu passei a ser o dono de casa, né? Passou a ter uma
uma rotina que eu não tinha necessidade em Belém. Você virou o homem do Eu lar. virei o homem do lar. Eu acho que a minha esposa fez isso de casa pensado na época, né? Minha namorada. Ela me incentivou a fazer concurso do certo. Eu acho não, eu tenho certeza. Preparar Eu pra tenho esse negócio. certeza. Certo. Aí, O velho golpe. aí tu chegou Aí com cheguei aquele, com aqui, aquele salário do Serpro, salário bom. Cara, e assim... E aí com aqueles foi preços de risco, né? Brasília. Eu saí do certo, na iniciativa privada eu tava ganhando na época acho que 2.800 e vim por, e 2.800 pra morar na casa de papai e mamãe, né? E vim pra Brasília pra ganhar 1.900 durante 3 meses, porque tinha uma gratificação que você só ganhava depois dos 3 meses. E pra pagar Maravilha. aluguel, pra pagar com o custo de vida de Brasília bem baixinho, muito bacana. Pô, negoção, Pô, cara. foi um negócio, foi um tiro, foi como eu falei, eu ia sair da empresa que eu tava pra qualquer local, né? Eu tava querendo sair. Eu precisava mudar, eu tinha uma coisa minha de mudar de área. Eu mudei logo de área, de cidade, mudei de emprego, mudei de tudo. E aí, Mas quando aí, então, bom, chegou em Brasília, agora aí virou concurseiro mesmo. Aí começou Cara. aquela história de que eu não vou estudar mais, vou fazer a prova de acidente, ficou pra trás, né? A primeira prova, eu me lembro assim, eu cheguei aqui, né, empolgado que eu tinha passado no CERP e tal, sem estudar, me chamaram, fui fazer a prova, acho que era do Bacen. Cara, eu não consegui, as letrinhas que apareciam lá eu nunca tinha escutado falar, né? Eu vi o pessoal do CERP, eu lia lá, IT, eu não sei o que é isso, COBIT, que treco é esse que eu nunca li, nunca estudei, cadê o Delphi que caiu na prova do CERP, não tem aqui mais, né? E levei Tu pegou logo a prova do Banco Central. Né? pra levar logo o choque, né? E aí peguei... Perdeu o rumo de casa. Perdi, cara. Fiquei, assim, baqueado. Porque eu olhei meus colegas passando não, mas pelo menos com pontuação muito melhor do que a minha. E eu não sabia nem pra onde eu tava indo. Eu tava tão errado que eu não... Até pra eu errar eu tava achando dificuldade, né? Não sabia... Eu li a questão e não entendia nessa época nada. tu não tinha um concurso foco, assim, não, né? Tu Não. começou a fazer o que tava saindo. Atirador, O que aparecesse eu queria fazer, porque eu queria provar que eu passava em qualquer outro, né? E aí foi uma época que, sim, eu estudava, mas eu estudava, pegava uma apostila, ia ler a apostila, saiu o edital, né? Aí pegava uma apostila e ia ler sobre, eu errei muita questão de arte, bora descobrir o que é esse treco de arte, vou dar uma lida e vou fazer a prova. E aí foi um período que eu só passava para nível médio, né? Então eu passei no MPU para nível médio, eu passei para o TJ para nível médio, e sempre assim, final de rabeira, né? Nunca... eu fui chamado 2 vezes, mas não fui. Aí fiquei assim, né? Que eu queria nunca passar para analista, passava para técnico, mas não passava para analista. E foi um período bem chato no Mas o seu foco era analista ou... Cara, na época... Porque de qualquer sorte, eu tenho inclusive um amigo, só pra o Leonardo Rico, mandar um abraço aqui pra ele. Hoje ele é técnico do Ministério Público aqui na Bahia, aqui em Salvador. Ele passou em primeiro lugar para técnico, em terceiro lugar para analista, e só tinha uma vaga para analista. E depois disso, cara, o Ministério Público, o cara tá bem exausto, tá muito satisfeito, muito feliz, especialmente pela carga horária, etc. E ficou bem, se realizou com isso, né? Não era o seu caso. No CERP eu tava como analista, então, quando eu comecei a ter essas nomeações para técnica, essas 2 nomeações para técnica, eu já tava muito bem no CERP. Então, na época eu era, por exemplo, eu me lembro bem que pro técnico do MPU, que foi o primeiro que eu fui chamado, eu era gerente de desenvolvimento do PAC, do sistema do PAC, né? Então eu cuidava de uma equipe, já tinha nome no CERPRO, e aí eu fui pro MPU, cheguei lá, o que eu vou fazer aqui? Aí o cara, não, você vai consertar a máquina. Aí eu, cara, não dá pra eu desenvolver, pelo menos se eu ficar programando, eu fico feliz já. Não dá. E era uma realidade do CERPRO, pra quem viveu, quem passou naquela época, que o salário do CERPRO era muito ruim mesmo. Que assim, o salário de analista do CERPRO era abaixo do salário de técnico do judiciário, né? E aí a gente começou a viver um clima ruim no CERP. Então, na realidade, o fumo assim, não era completo, né? Você conseguia ainda passar para técnico, mas estava pembando assim pro analista, né? Que seria uma ordem maior de salarial, né? Mas você já estava conseguindo algumas vitóriazinhas ali nos cargos de técnico. Eu conseguia muito, principalmente quando a prova vinha voltado pro lado de programação, né? E aí eu conseguia matar muita parte de CMM, porque no CERP, por exemplo, isso é uma vantagem, isso é algo que eu sempre falo. O CERP é uma escola, para quem é de TI, ele é uma bela escola, né?
Então, na época, o CERP estava muito voltado para o CMMI, a gente tinha curso demais de CMMI. Então, quando vinha a questão do CMMI, eu abria o sorriso, né? Porque eu sabia, eu conseguia responder pelo que eu tinha vivência no CERP. E aí conseguia passar para técnico, mas não tinha condições nenhuma de passar para analista, né? Caía alguma coisa mais forçada de IT, de governança, por exemplo, eu não manjava de jeito nenhum. E a gente vivia uma situação ruim no CERP, porque todo mundo se passava, então imagina, você estava hoje com uma equipe, saiu o próximo concurso, você já falava, aí dessa vez vão sair 5, aí saía 10 pessoas do CERP de uma vez só. Putz. E isso vai desmotivando, né? Vai te deixando assim, dá a motivação de você estudar mais, mas vai te deixando desesperado. De você querer ir junto, né? Exatamente. Eu quero passar, porque tá todo mundo passando, quem é que vai desligar a luz aqui da casa, né? E aí realmente começa a dar uma agonia, porque você quer passar e você começa a ficar com medo, né? Pô, vai todo mundo passar e eu não passo, então eu não tô preparado, eu não sou safo que nem todo mundo, não consigo fazer as coisas. E aí foi quando eu... Dentro dessa ideia, assim, só pra, desculpa até te cortar, mas dentro dessa ideia de que quando você começava a tomar essas pancadas e dizer assim, poxa, o que é que você estava fazendo de errado naquele momento? Ou você só encarava um novo assunto à medida em que você ia se deparando com ele na prova? Existia algum... Onde você estava falhando nesse meio caminho? Eu não tinha planejamento, né, cara? Eu não planejava, por exemplo, eu quero passar para analista do Ministério Público, né? A minha ideia era assim, eu quero passar num concurso. Qual concurso, qual área, o que eu tinha que estudar, eu não focava. Então eu nunca organizei meu estudo do tipo assim, isso aqui eu não sei fazer, eu vou estudar isso aqui. O que eu fazia? Na última prova eu me dei mal em arte, então eu vou pegar uma postilinha de arte qualquer, vou ler sobre isso daí, e aí beleza. Então, agora eu vou para a próxima prova, bora ver como é que eu me saio na próxima prova. Só que na próxima prova eu levava fumo em outra área, né? Ou seja... E aí eu ia gerando problema, porque eu começava a ter mais coisa para estudar e eu não sabia por onde começar. Entendi. Então, assim, até a sua primeira aprovação, que assim, você narrou aqui pra gente o seguinte, olha, eu passei em alguns concursos, que de qualquer sorte são aprovações meritosas, porque você passar hoje, por exemplo, a técnico do Ministério Público da União é uma grande vitória. Mas, assim, aquela aprovação que você considera, essa foi minha primeira aprovação que eu fiquei feliz. Foi essa, cara, que você tá hoje, é a que eu tô hoje. Porque essa, assim, eu peguei e falei assim, eu vou estudar pra isso. Né? Cansei de tomar pancada, exatamente, de ser malavéia e agora peguei ar. Agora eu vou, não quero apagar a luz do certo, né? Não quero ser o último a sair daqui, apesar de ser um mil cabeças do certo, né? Não quero ficar por último aqui no como é que chama? No Demoselle aqui. Não, exatamente, eu não quero ser só eu aqui a levar essa coisa na costa. E assim, e começou a viver na época no CERP aquela história, vai fechar, vai privatizar, tá ruim, não tá pagando. É a mesma situação que eu vivi na iniciativa privada, né? Aí eu falei, ou seja, passou um filme na sua cabeça. Falei, não vou passar isso aqui de novo não, né? E aí eu me lembro que até meu pai falava, pô, meu filho, pelo amor de Deus, para de estudar para concurso, para em uma empresa, cria nome numa empresa. Eu falei, não, pai, não dá para ser agora, eu vou aproveitar que eu não tenho filho, não tô casado ainda. E vou tentar estudar para alguma coisa. Só que... Só para situar... Maravilha. Só para situar aquele concurseiro que nos ouve agora, nosso ouvinte, em meados de quando foi isso? Quanto? Cara, eu passei no CERP em 2005. De 2000... Aí, em 2005 eu cheguei aqui no final do ano, né? Então, 2006 e 2007 eu tava nessa onda de... Eu passo a prova, vejo que eu errei mais na anterior... E vou lá e tento fazer de novo, né? Tava apanhando mais que malavéia. Qualquer concurso de nível superior, cara, era ferro. Pode pesquisar aí os fóruns, Anatel, levava ferro, tudo que era nível superior eu levei ferro. Em compensação, nível médio, eu passava, né? Eventualmente era chamado, mas nunca fui, né? É importante ressaltar, Davi, que a gente tá até comentando aqui nos bastidores, o Paulo é a cobaia, né? Foi quando na época eu cheguei em Brasília em 2009, que me chamaram lá no Gran Curso lá para montar a equipe lá, a primeira equipe, né? Que seria o embrião do itinerante, né? O Paulo tava na turma lá, falando dos caras que mais tava lá, assim, na turma ainda lá, tentando estudar, e no negócio meio ainda desorganizado, que o
pessoal tava, mas o bicho tava lá, né? Foi o primeiro aluno, assim, um dos primeiros alunos que eu tive, né, nessa parte de TI, né? Sem contar Fortaleza. Era o Paulo, justamente nessa época aí que ele tava sofrendo. Tava na sofrência aí. O Walter, né, ele foi exatamente quando eu falei assim, não, agora eu vou estudar sério, né? Então já tinha um outro concurso aqui. Você conseguiu juntar Walter e sério na mesma frase, bicho? Estudar acabou sério. Porra, fecha isso aqui, acabou. Mas foi assim, realmente fui o cobaia nessa turma, né? A gente já levou um bocado de peia. Mas realmente foi assim, foi a base do meu estudo pro MPU, foi realmente o curso com o Walter, né? Na verdade, aquele curso lá com os professores. Gente, a gente não tá pagando nada pra ele dizer isso, viu? Não mesmo. Juro que ele não foi torturado. Mas vai ter uma pizza depois, né, Walter? Mas... vai ter um açaizinho. Aí um açaí a gente começa a te elogiar mais já. Você consegue mensurar, Paulo, quantos concursos você fez até você amolecer o lombo e dizer assim, rapaz, sozinho, sem ajuda eu não consigo, eu tenho que tomar um rumo. Olha, só para técnico eu consigo contar 5. Eu acho que para quase todo curso de técnico eu fazia o de analista junto, né? Tipo, sábado domingo outro. Exatamente isso. Eu fazia para analista, fazia para técnico e analista, né? Então eu acho que deu pelo menos os 10 concursos tranquilamente. Né? Fácil. Qual foi o concurso do MPU que abriu as portas? Foi o de 2010? Foi de 2010, né? Aí tu fez em 2010, depois, aí chamou só em 2012, né? Que ficou na eu até brincava aqui com o pessoal, porque eu fui chamado no MPU para técnico, não fui, né? Aí um ano depois, um tempinho depois, eu fui chamado pro TJDF para técnico. Cara, eu fiz todo o processo de entrada. Quando eu tava lá dentro, eu desisti. Falei, não quero, vou ficar no certo mesmo, eu tô bem aqui, tô me desenvolvendo profissionalmente no certo, não vou mais. Inclusive, deve ter um bocado de concurseiro que deve ter me xingado horror, né? Porque eu não assinei o termo de desistência e eu fui eu deixei tomar sem efeito, né? Fiz todos os exames médicos, tudo. E aí... Pô, sacanagem. Eu fiquei com medo, porque eu tinha renegado o judiciário já 2 vezes, né? Tá com medo de ser amaldiçoado. Exatamente. Eu falei, agora que eu passei para analista, vai ver que eu não vou ser chamado para analista, né? Que já recusei o concurso das outras vezes, o concurso agora não vai querer papo comigo. E aí foi o concurso de 2010, que a gente tinha uma expectativa grande, né? Porque o concurso anterior tinha chamado 120 analistas, e eu passei em 43º ou 42º, né? Então... Maravilha. Dentro dessa... quando você decidiu encontrar a luz, passou para o lado Walter da Força, né? Quando você disse assim, pô, vou entrar no cursinho e tal. O que você fez, o que você disse assim, qual foi a sua atitude, que as coisas começaram a dar certo, até o seu rendimento? O que fez, o que guinou na sua vida, na verdade, aí? Né? Quais foram os seus acertos para você conseguir lograr êxito aí nessa prova que você tanto queria? Eu parei para voltar. O que eu tinha feito na época do colégio mesmo, para eu me dar bem durante o colégio, né? Pô, quase a terapia de vidas passadas. Mais ou menos assim. Eu falei, como é que no colégio, na escola, na faculdade, eu me dei tão bem estudando, me dava bem nas provas e agora no concurso não tá funcionando, né? E aí eu percebi que, primeiro, eu tinha horário para estudar, né? Na escola principalmente, porque eu tinha que chegar em casa, eu tinha que estudar. Segundo que eu passei o colégio inteiro, meus pais eles eram professores particulares em Belém. E eles sempre falaram que é o seguinte, que para você aprender tinha que fazer exercício. Era exercício. Então você chegava lá em casa, eu nunca fui para um parafolia da vida. Mas a biblioteca de livro que tinha lá em casa, eu acho que, por exemplo, tem aqueles fundamentos da física, que quem foi nível médio deve ter estudado com um desses. Eu zerei o livro. Harley Resnick. Exatamente, eu zerei o livro, né? Os 3 volumes eu zerei o livro. Eu fazia todas. Tanto que às vezes o professor ia tirar questão da prova, eu já tinha feito porque eu tinha zerado os livros. E aí eu cheguei e falei assim, não, então o que dá certo pra mim é estudar com um exercício, né? E eu precisava de grupo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar em grupo. Pra eu estudar sozinho, eu tenho dificuldade às vezes. Até por esse hábito de dar aula, que eu dava aula em Belém, eu gosto de estudar falando, explicando, tirando dúvida, aí quando eu consigo aprender melhor. E isso é uma característica minha mesmo. Eu passei o último ano, que a gente chamava de convênio lá em Belém, eu dava aula para meus colegas para poder ensinar, né?
E foi assim que eu falei assim, não, gente, vamos formar um grupo de estudo com o mesmo foco, que a gente consiga trocar experiência. Onde tem um mais forte, eu possa pegar, eu seja o mais forte em alguma determinada área, né? E aí foi quando eu formei um grupo com duas amigas minhas do CERP, que também queriam estudar para a MPU. E aí a gente determinou... Tua mulher deixou, pô? Tua namorada deixou? É que aí já era a esposa, né? Grupo, aí já era a esposa. Pois é, eu dissesse que vou formar um grupo com duas colegas minhas, minha esposa aqui Eu acho que eu também vai dar guerra aqui. Viu? Não, mas aí foi... Já era esposa, era amiga da esposa. Tipo assim, sexta-noite, não, meu amor, eu tô saindo, vou estudar ali com as meninas na casa delas. Cara, mas... Porra, bicho, explicar isso aí não rolava vai ser sexta-noite, complicado. mas no final de semana era todo na casa de alguém, né? Putz, Então, Paulo, o negócio que eu tá sacaneando aqui, mas uma coisa que eu até um diagnóstico assim, mas, cara, às vezes também, o que aconteceu, por exemplo, tu teve essa metodologia toda lá no Fundamentos, né, na escola e tal, e eu acho que às vezes também pode ter acontecido, e que acontece com muita gente, aconteceu comigo, né? A gente vem ali destruindo tudo, né? Aí você começa a se achar muito foda, entendeu? Assim, eu não preciso estudar, né? Uhum. Aí você, inclusive, mais ainda tu, né? Assim, passou no Banco do Brasil, aí passou no CEP meio que sem estudar. Esse negócio de concurso aí não tem segredo, não. E aí entrou no modo randomize, né? Aqui que você estava falando, né? Fazer uma prova, uma apostilinha, aí depois que caiu a ficha, né? Assim, realmente não é assim não, assim não vai não, aí acho que foi assim, não, vou voltar lá, peraí, como é que eu fazia antes, né, pra eu realmente colocar, mas assim, isso aí é um diagnóstico meu, né, pode até comentar depois, mas assim, pra minha pergunta final do bloco todo mundo quer saber, né, que é a pergunta base, assim, nessa época, você tá trabalhando certo, 8 horas, bicho, qual era a tua média horária, diária, né, assim, normalizando, que você estudava até a aprovação do MPU, assim, qual que era a tua média diária? Era 2 horas, 3 horas, era 6, o final de semana era mais. O aluno quer saber para poder se balizar, entendeu? Eu fiz duas. A primeira, sim, no CERC a gente tinha 2 horas de almoço, né? Então essas 2 horas de almoço eu estava sempre lendo alguma coisa da área, né? Não necessariamente fazendo exercício, mas eu estava lendo alguma coisa. Então, como todo mundo estudava trabalhava 8 horas no certo, né? E a gente achava muito puxado ir para casa dos outros, um do outro, de noite, a gente estabeleceu o seguinte: a gente definia o assunto da semana que a gente ia estudar. Durante a semana, cada um estudava na sua casa o assunto, lendo, fazendo exercício da maneira que achasse mais confortável para si, né? Fazia resumo, como mapa mental, então cada um dos três tinha a sua metodologia. Eu gostava muito de ler e anotar, fazer resuminho. E aí no final de semana, era sábado e domingo, fazendo e resolvendo exercício. Então assim, a gente resolvia o exercício, a gente montava um simulado, e um corrigia o simulado, eu errava a questão, a gente ia discutir por que estava errada aquela questão. E aí acho que a gente gastava no final de semana, era de 9 da manhã até de noite. E durante a semana que tinha o cerco, eu chegava do cerco aqui em casa por volta de umas 8 da noite e ia dormir umas 11 horas. E isso tudo estudando, né? Lendo, fazendo exercício, da maneira que eu achasse que eu precisava para estudar. E o período mais difícil, Walter, foi exatamente o período que eu fiz o cursinho contigo, né? Porque eu saía direto do cerco e tinha que encarar 4 horas de aula sentado, né? E aí, realmente, foi um período que foi muito puxado, porque eu chegava no início tá tudo bacana, é legal, você tá estudando, mas quando dá um mês daquilo ali, você já chega no outro dia já com a energia baixa, né? E aí, o peso só crescendo. E o peso só crescendo, porque lá no... Cara, os pneus do Michelin só aumentando. Era mais ou menos por aí, né? Depois a gente vai falar disso. Verdade. Olha, o tempo aqui voou, certo? O Boni já tá apertando minha mente aqui, já temos quase 20 minutos falando só nesse bloco. Realmente o papo tá muito interessante, mas a gente precisa fechar aqui. Realmente, essas considerações que você traz, aquilo que nosso concurseiro quer ouvir, são essas vivências, essas dificuldades, quantas horas você investiu nisso, e não é fácil. Você trouxe pra gente aí vários modais, né? Questão dos encontros, do estudo coletivo. Eu, por exemplo, já prefiro estudar sozinho, não sei, o Walter tem uma metodologia dele. Então, cada um encontra. Eu sempre digo que não existe o jeito certo. Existe o seu jeito e você tem que variar até encontrar aí o caminho
para a sua aprovação, seu modus operandi, seu jeito de trabalhar para conseguir sua aprovação. Vamos encerrar esse bloco por aqui, só lembrando aí também, mais um recadinho do coração, que temos, além do combo do TCE do Ceará, temos o combo do TCE de Sergipe, aqui do lado, aqui, nosso estado vizinho aqui de Salvador, de Sergipe, que também está com vaga de TI, na área de segurança, na área de suporte, na área de desenvolvimento. Corra lá no provasdeti.com.br e confira nosso combo especial para esse concurso. Já já a gente volta para o nosso terceiro bloco. Tchau! Maravilha, pessoal, retomamos aqui o nosso terceiro e último bloco, que passou voando, aqui trocando uma ideia com o nosso querido amigo Paulo Bittar, que é analista de TI do Ministério Público da União. Paulão, aqui agora a gente vai falar quando você alcançou o paraíso, né? Você cumpriu a sua missão, teve sua aprovação no MPU. Primeiro eu queria saber logo de cara, qual foi a sensação da aprovação? Disse assim, pô, agora, quantos quilos, literalmente, saiu dos ombros aí depois dessa aprovação? Conte aí pra gente. Quando eu tava lá no... Bom, essa história do quilo, só pra citar a galera, é porque eu tenho 1,68m e um belo dia, eu já tinha sido aprovado no CERP, no MPU, e eu fui fazer o exame periódico, né, no CERP. E a médica chegou comigo e falou assim, olha, se você quiser... O cara foi dado como morto, velho. Mais ou menos assim. Ela chegou assim comigo, olha, se você engordar mais 2 quilos, eu já posso recomendar você fazer a operação bariátrica. Bariátrica. Putz! Aí eu, cara, aí foi assim, porque até então eu achava que as calças estavam só encolhendo, né? A lave seca tava encolhendo a calça. E assim, aí aquilo ali gerou... meu pai já tinha falecido por infarto, né? E aí passou um filme na cabeça, né? Eu falei, tô indo... Já sou careca, né? Pô, eu tô ficando gordo que nem ele, vou pro mesmo caminho, né? E aí foi quando não tinha mais a obrigação de estudar e eu passei, na época, né? Eu tinha colocado o MPU como um marco pra eu dar um tempo. E aí eu falei assim, agora eu vou começar a correr, né? E aí eu comecei a correr até eu chegar ao ponto de participar de meia maratona. Então eu passei de... Peraí, calma, peraí. Fale a verdade. Primeiro você começou a caminhar, né? Porque você não estava correndo, você estava girando. Aí você começou a caminhar. Girar é mais fácil de correr, né? Então. Na ladeira a gente desce. Aí assim, eu comecei a fazer musculação, tá? Fui procurar eu criei sem querer um grupo de corrida aqui em Águas Claras, na cidade, né? Mais um grupo aí, né? Estudo agora de corrida. Eu fui twittar procurando um grupo e acabei que criei o grupo, né? Eu acho que eu tenho esse hábito de criar grupo aqui. E aí eu comecei a correr e, assim, no espaço de 2 anos eu passei de 98 para 77, né, quilo. Aí é por isso que o Walter brinca comigo que eu era o boneco da Michelin. O problema é que ele perdeu esses quilos, eu tô encontrando tudinho aqui em Águas Claras. E meu vizinho, eu acho que eu tô encontrando no meio da rua. Eu tô virando Michelin 2 aqui também. Não, eu vi uma foto sua no encontro aí que... Vamos conversar. Agora eu passo na MPU também. O encontro do TI Master é só assim... Restaurante, pizzaria. Você não vê o pessoal, vamos nos encontrar pra caminhar. Ninguém se encontra. Não tem, velho, não tem. É só... Não, e outra, viu? Ele agora é sommelier de cerveja. Aí pronto. Todas as notícias referentes à cerveja ele posta no Face. Então a casa dele já caiu. Ei, vamos voltar ao MPU aí, pô. O Paulo, assim, o Paulo era uma pessoa, assim, né? Era um cara gordo e feio, né? Agora ele... Eu tô falando mal. É só feio. É só feio. Vai lá, Balão, diga aí. Pô, velho, o cara é convidado. Porra, vamos trollar o cara agora, não vai? Mas diga lá, assim, a história do peso, a história foi mais ou menos essa, né? E aí foi um período que eu tive que meio que fazer a mesma coisa na corrida que eu fiz pro concurso, né? Eu tive que focar, botava meta. Então eu comecei a botar meta assim, olha, eu quero comer um doce, eu só vou comer o doce no final de semana. Eu vou chegar em tantos quilos no final de semana. Se eu não chegar, eu não como doce. E aí eu fui fazendo a mesma coisa. Isso tem a ver um pouco com o MPU, Paulo, porque lá você tem uma carga horária menor, né? Ou não? Como sim. É que tá a carga horária lá? No MPU são 7 horas corridas, né? No CERP eram 8 horas, mais 1 hora de almoço, pelo menos. Aí, Davi, igual a tua carga horária aí, ó. Só que não ao cubo. Só que assim, tanto no CERP quanto no MPU, o Walter sabe disso, né? Quem procura trabalho no serviço público encontra, né? Então, é difícil eu não ter uma semana que eu não faça mais do que a minha carga horária mínima, né?
Hoje você tá nessa vibe. Hoje eu tô nessa vibe. Mas beleza, mas se você quiser tirar aquelas suas horinhas e tal, você pode, não pode? A diferença entre poder e conseguir tem um espaço, né? Mas assim, certo. vai muito também de cada um. Você tem gente que faz só o feijão com arroz e tá de boa, né? É porque eu sou meio viciado no trabalho e jogo de cabeça no que eu tô fazendo. Então, entendi. Mas assim, se eu for falar de cobrança, por exemplo, a cobrança do certo era imensamente menor do que a iniciativa privada, e a cobrança no MPU é 3 vezes menos do que seria no que era no certo, né? Tanto que quando eu entrei no MPU, eu lembro que eu caí num sistema que todo mundo falava, olha, esse sistema é muito ruim, é o sistema principal da casa, e o pessoal trabalha demais. E aí quando eu vi o nível de trabalho demais, eu falei, não, mas acho que já mudou, né? Já tá num nível de boa, porque vocês não estão trabalhando tanto assim. Aí, não, isso é trabalhar demais. Eu falei, não, trabalhar demais é o que eu tava no certo, agora tá light tá aqui, tá aqui. Você me falar que fez meia hora a mais por dia, não é nada. Pra mim. Walter, agora eu tô entendendo por que meu amigo, que passou lá em 2000, na época, contemporâneo dele, só que pra Salvador, tá com um sorriso de orelha a orelha. Tem uma expressão, né, que inclusive na época eu ri muito, né, tinha uma propaganda aqui em Brasília, né, de uma propaganda, faça MPU, né, e tinha assim, uns caras dançando no meio da propaganda, não sei se o Paulo lembra dessa história, eu vi até no coisa. Aí tinha lá no final assim, MPU Way of Life. I love MPU, tinha uma coisa, I love MPU, né? Mas Paulo, assim, projetos, assim, o que você está fazendo lá, assim, quais são os sistemas, você está mexendo com qual linguagem, como é que tá lá? O pessoal que sou MPU, o que eles vão encontrar lá? Cara, o MPU, ele tem hoje, o desenvolvimento dele de sistemas, basicamente, ou grande parte, pelo menos, é em Java. Eles têm um framework meio próprio lá, que é o Athena, que está até tentando ser retirado esse framework de lá, né? Porque essa história de desenvolver framework próprio ainda não vi dar certo. O Demoselle, pô, Demoselle é bom. Goela abaixo, né, dos outros. Então, assim, e aí eu entrei programando em Java nesse sistema que é o sistema de processo lá. Só que do ano passado me convidaram para fazer parte da equipe de BI. Então eu mudei para a equipe de BI e esse ano eu recebi outro convite e eu tô dentro do escritório de projetos do MPU. Mas é assim, viu, Davi? O cara começa a trabalhar demais e ele começa a ser disputado. Já começa o boato, aquele cara trabalha pra caramba, traz ele pra cá. Não, e interessante pra quem vem do CERF, por exemplo, quando você fala assim, vindo do CERF, aí o cara pergunta, o que você já fez? Pô, o cara que trabalhou no CERF, ele fez de A a Z, ele trabalhou com muita coisa, né? E aí você chega lá, o cara olha, abre o olhão, pô, esse cara veio do CERF, ele tem alguma programação, né? Esse aí é passado no alho, como diz meu amigo Fontenelle. Vivenciou muita coisa. E aí você vem do ritmo do CERF e vai encarando, né? Vai encarando o projeto. E aí, se eu cortei cana a vida inteira, menino, tirar esse capinzinho aqui isso é bola demais. Então hoje eu tô no escritório, eu tô numa área que a gente chama de área de modernização da PGR, e mais trabalhando especificamente com projetos de BI. Dentro dessa ideia de BI, dessa perspectiva que você está trazendo aí, como é a questão de curso, de viagens? Cara, você roda muito? Como é que é isso? Eu viajei pouco, eu viajei uma vez, ano retrasado, pelo Ministério Público, porque eu fui implantar o sistema, né? Mas curso tem muito, tem bastante mesmo, cara. Então, crescimento profissional Crescimento em relação, por exemplo, ao CERF, que eu fiz muito concurso, fiz muito curso, não posso nem ficar falando que eu fiz muito concurso, porque pega mal falar lá no CERF que você faz concurso, né? Mas lá eu tive curso, mas era muito curso interno. Uma coisa que eu já vi no PU, por exemplo, eles investem realmente, pelo menos assim, eu não sei se eu peguei uma época muito boa, então, por exemplo, eu já extrapolei 360 horas de curso lá no MPU. Você tem uma pós só de curso no MPU, em 3 anos praticamente, né? Então investe mesmo. Né? Pelo menos assim, eles têm investido tanto agora, né? Então, por exemplo, curso de BI eu já fiz do ano passado pra cá. Eu não vou dizer todos, porque senão vão cortar os que eu dá tempo pra fazer.
Mas eu fiz uma boa carga horária de curso agora, né? Assim, curso, né, seria um investimento no ser humano, assim, diretamente, né, no profissional. Mas e recursos, assim, como é que são as instalações? São instalações novas? Teu computador é novinho ou é um 286 aí rodando, A manivela, a rodando a lenha. manivela, Assim, o o computador é muito equipamento show, que né? você disponibiliza? Eu nunca tinha trabalhado com 2 monitores. Quando eu cheguei lá e vi todo mundo com 2 monitores, eu falei assim, pô, que desperdício de dinheiro. Hoje, se tirar um monitor meu, eu vou brigar, né? Eu também trabalho com 3. Cara, bebeu água gelada, meu amigo. Agora, assim, lá exatamente onde eu tô, na PGR, a galera da informática, porque essa mudança que eu tive, eu saí da informática em si mesmo, né? Eu sou a informática de uma determinada área. Mas a galera da informática tem sofrido um pouco só com ar-condicionado, porque o prédio da PGR aqui, eu não sei se tu conhece aqui, Davi, é um prédio muito bonito, cara. Eu lembro que quando eu cheguei em Brasília, eu passei e falei, cara, eu quero trabalhar um dia nesse local, não sabia nem o que era. É um prédio lindo, só que é um prédio bonito por fora. É casca de ovo, Ele né? é lindo, foi projetado por Niemeyer, só que ele projetou, ele não trabalha lá, né? Então ele é um prédio redondo, Fido a égua. todo espelhado, muito bacana. Só que ele é feito Sabe que um dia aquela cinta de aço um dia arrebentou, tu sabe, né? Sei disso. Não tem o que fica pendurado, né? Que tem o que fica debaixo um pendurado. Aquela cinta de aço um dia arrebentou, ficou balançando. O pessoal parou de fazer fisioterapia, não, como é que é, laboral, porque eles ficavam pulando e o prédio começou a vibrar demais e aí suspenderam o laboral. Então, por exemplo, Quer dizer, tem o laboral lá, hein? Tinha. Walter? Tem laboral, deve ter uma maquinazinha de Coca-Cola, Não. um cafezinho Nespresso. Aí o No Nespresso Senado foi, tem, no Senado o Nespresso foi a própria informática que comprou e faz o seu, né? Mas assim, em termos de estrutura, é bem legal. Só que o pessoal da informática realmente está penando porque o calor lá, um dia desse deu 35 graus dentro da sala, né? Mas... Rapaz, aí já é condições salubres. Condições salubres. Assim, eles têm sofrido porque o prédio não foi projetado para a quantidade de pessoas que hoje tem no órgão, né? Mas assim, tirando essa questão do calor, que acho que é só o pessoal da informática que sofre, mas até que bem estruturado. Então são computadores novos. Quando queima o computador, vem um novo. Eles não trabalham com reposição de... Consertar é para fracos. Eles não consertam, né? Quebrou, não está na garantia, ganha um novo. Aí passa isso aí pra CGU, a CGU recebe esses... Isso. Pega esse estoque velho e manda pra vocês. Paulo, assim, acho que tu já meio que respondeu, mas assim, você não tá pensando em pedir remoção, não, né? Voltar lá pra Belém, tá com saudade lá do Pororoca. Não. Belém você não tem mais saudade. Apesar de eu amar minha cidade, né? Belém, hoje eu estou estabelecido em Brasília, né? Assim, mas o MPU ele possibilita a remoção, não é um negócio... Possibilita, assim como a Mega também te possibilita ficar milionário, né? Então não é uma coisa muito light, né? Assim, já que você não quer ir, né? Então... quem quer vir para Brasília, consegue. Assim, a remoção para vir para Brasília é um tapa. Assim como o cara que quer suicidar, ele consegue também, né? O cara, é só ele, é ele contra ele, né? Agora, porque todo mundo quer sair. Para sair é mais difícil, cara. Para sair, realmente, você até consegue fazer mudança entre ramos, né? Então, hoje eu estou no MPF, quero ir para o MPT, até essas mudanças eu consigo, mas dentro de Brasília. Agora, sair de Brasília, eu acho que no dia que sair uma vaga para Goiânia, vai ter guerra de foice ali. No geral, cara, assim, você fazendo um retrospecto de sua qualidade de vida, hoje, uma vez aí no MPU, tá sussa, né? O MPU te dá essa segurança, pergunta também retórica, né? Mas tá bem, né? Não, tô bem. Assim... Vamos complementar. Como é que você considera assim, a sua qualidade de vida hoje para a qualidade de vida que você tinha no cérebro? Qual é o balanço que você faz? Cara, só o fato de trabalhar 7 horas é tudo de bom, né? Eu não tenho que acordar. A gente que mora aqui em Brasília sabe, pegar um trânsito de 7, 8 horas da manhã é ruim pra caramba, né? E eu poder entrar meio-dia na PGR é bom demais. E a gente ainda tem uma flexibilidade de horário, né? Então eu posso entrar 1 hora para sair às 8 da noite, pego menos trânsito ainda para voltar. Aí, Walter. Igualzinho a tia aí, Davi. Igualzinho, cara. Então isso é muito legal, cara. No CERP tem a flexibilidade de horário, mas você tem que cumprir 8 horas com 1 hora de almoço, né? E aqui não, no MPF você tem 7 horas, já é uma carga bem menor.
E realmente a qualidade de vida aumentou muito. Hoje almoçar em casa é bom demais, né? Me diz uma coisa, você saiu lá de Belém, uma região que não tem praticamente cultura de concurso, é muito, né, muito É mais fraca, restrito, muito né? mais restrita, e foi para a meca dos concursos. E está aí, talvez, com certeza, no lugar onde mais tem concurso, mais tem oportunidade. Pergunta que não quer calar. Pendurou a caneta, vai estudar para outro ainda, tá pensando em quê? Diga aí. Cara, hoje, se eu falasse hoje, ela está temporariamente no tinteiro, né? Recarregando um pouquinho. Porque quando eu botei o foco no MPU, eu tinha o MPU como um local final de trabalho meu, né? Por algum motivo eu tinha botado isso na cabeça, que ia ser meu último local de trabalho, até porque tinha uma história de conto de fadas, que o salário do judiciário um dia ia ficar igual do CGU, né? O cara quer trabalhar com 7 anos, mas quer ficar o salário igual ao meu. Lógico. Eu troco aí. Então tinha uma situação dessa, a gente achava que um dia isso ia acontecer, mas e não vem acontecendo, né? Que é até uma realidade para quem vai fazer concurso. Saiba que você não vai ter o reajuste todo ano, né? Tem gente que acha que tem. Mas assim. E não é bem assim. Não é Ele começa a ler, né, na Constituição, lá, que todo ano. Tá lá na Constituição dizendo que todo ano você vai ter um reajuste, mas a realidade não é bem essa, né? Cara, eu vou pescar uma pergunta que o Walter fez. Aí eu vou puxar a resenha e ele vai falar. Cara, quando trabalhou no CERF, tu lê uma revistinha lá do CERF? Como é, Walter? Aquela história? É a tema. De vez em quando a gente lia, né? Tinha que dar uma lida aqui pra falar que sabia o que estava interessado no que a empresa estava fazendo, tudo. E assim, cara, num geralzão, o que você vê que poderia melhorar no órgão? Qual o balanço que você vê do local que você trabalha hoje? Quais são as suas perspectivas? Só pra gente fechar. O que pode melhorar, né? Você não vai dizer o que é pior, né? Mas o que hoje você vê que é uma... Você já até comentou né? Você acredita hoje que o salário já tá um pouco defasado. Mas e a mais? O que dava pra você ver? Ó, isso aqui dá pra melhorar mesmo, assim, sendo específico. Hoje, se você perguntar para qualquer um lá, o que tem abalado muita gente em nossa turma organizacional tem sido a questão salarial, né? Porque quem está lá, por exemplo, eu entrei agora, eu não sinto tanto quanto hoje, mas tem gente que vai fazer 10 anos sem aumento. E isso realmente tem abalado eles consideravelmente, né? Esse pessoal que tá... 10 anos sem aumento é puxado. 10 anos eles têm reclamado. Mas assim, em termos de informática, é uma coisa que a informática está tentando se estruturar, que é organizar o desenvolvimento, né? Planejar o desenvolvimento das coisas. Então hoje a gente ainda tem muita iniciativa de apagar incêndio. Vamos trabalhar com ágil? Vamos. Pô, foi certo. E aí lá no meio do ciclo do ágil surge uma demanda nova e para o ciclo e entra aquela demanda nova, ou seja, parece aquela coisa de iniciativa privada que você está com o cliente do lado, né? Não, para o que você está fazendo e vai apagar esse outro incêndio. Você está usando o BSC, Bombeiro Scorecard. Exatamente, né? Então isso hoje é uma coisa que... E eu percebo que assim, a informática ela tem que se tornar estratégica para o órgão, para o MPF, de fato. Se você olhar o planejamento estratégico, põe a informática, lógico, como um fator crítico, importante. Mas ela, de fato, ela não tem sido encarada. E isso é uma coisa que a gente está tentando mudar realmente lá dentro, né? Mostrar que a informática ela não é só a área que conserta o computador, que troca micro, que dá o acesso ao Facebook. Isso é até legal para quem quer saber, certo? Tudo bloqueado e lá a primeira coisa que eu espantei quando eu cheguei tinha gente no Facebook, né? Que estava liberado. O Paulo quando chegou no MPU saindo do CERP assim, ficou olhando assim, né? Que isso? Onde é que eu tô? Walter, o primeiro impacto que eu tive no MPU foi assim, eu precisava corrigir um erro e era na base de dados. Eu falei, olha, eu preciso acessar a base de dados. Não, tá aqui o usuário e senha. Aí eu, como assim? Eu tenho o usuário e senha do banco? Não, usuário e senha do banco, você acessa aí. Aí eu, não, cara, no CERP eu tenho que mandar o cliente tem que mandar um memorando falando que autoriza eu olhar. Você tem certeza disso? Não, vai por mim, pode fazer a operação toda em produção, não tem problema não. É na jante, meu amigo, bora, resolve seu negócio aí, então, assim, se vira. Isso foi uma coisa que, eu tomei um susto quando eu cheguei, cara, eu falei, não, eu não vou fazer isso não, cara, não vou mexer direto em produção. Veja só, focado agora pro nosso ouvinte, pro nosso concurseiro, pro nosso aluno
que quer ingressar no MPU, o que é que você diria para ele? Para que caminho seguir? Qual é a sua orientação para aquele que quer ir para esse paraíso aí que você tá agora? Primeiro é ter o foco, né? Venha, independente se é para MPU ou para outro órgão, foque no que você quer realmente fazer. Procura também não vir com aquela ideia que acho que muita gente vem por serviço público, algumas pessoas pelo menos vêm por serviço público achando assim, eu vou chegar aqui e não tem nada para eu fazer. Tem coisa para Dedéu, cara. Tem muita coisa pra gente fazer, tem muito trabalho e quem tem interesse consegue crescer. Né? Eu entrei em 2012, vou fazer 3 anos agora e eu consegui crescer nesse pouco espaço de tempo. Então venha, estude com vontade, aqui é um órgão. Eu tinha muito receio de vir para o MPU, porque todo mundo que sai do CERPRO fala que sente falta do CERPRO, das pessoas, do ambiente de trabalho do CERPRO, que é excelente. Isso aí é aquela síndrome de Estocolmo. Pode ser. E aí realmente síndrome de Walter agora foi cirúrgico. O que eu mais escutava. Eu tô adorando onde eu tô trabalhando, mas eu sinto falta do CERPRO. Pô. Então realmente é preocupante, né? E eu encontrei no MPU um ambiente de trabalho muito bom, cara. Muito bom mesmo. Não sei se eu dei sorte das áreas que eu vim encontrando, mas até hoje eu tô na segunda área, com meu segundo chefe diferente e não tem problema nenhum de relacionamento. Maravilha. Bom, eu acho que conseguimos trazer aí, né, Walter, de maneira muito leve, muito tranquila aí o Paulão. A gente tem que aproveitar esse cara aí, vamos ver como é que a gente faz. O cara tá no MPU Way of Life. Pô, bicho, o cara jogou tudo pra cima, a gente tem que colocar esse cara na equipe aí. O cara é hippie agora, pô. Pô. Eu tô esperando sair o aumento de novo, entendeu? Pô, bicho. Então, assim, um bate-papo leve, tranquilo, e trouxe pra você, que nos ouve, pra você concurseiro, essa visão, né? Uma visão diferente, uma visão de um cara que bateu na trave várias vezes e, com certeza, somou bastante. Só para dar os encaminhamentos finais aqui, Walter, mais alguma coisa, mais alguma dúvida? Não, só agradecer o Paulo aí, né, pela presteza. Assim que eu convidei ele para pauta, o cara aceitou prontamente, né? Eu sabia que ia ser nesse nível aqui o ProvasCast com ele. E aproveitar também para me desculpar aí com o pessoal do CERPRO, né? Porque assim, a gente perde o amigo, mas não perde a piada, né? Nunca. Então, pode não. Eu adoro o pessoal do CERPRO, conheço muita gente lá, mas é prato cheio, né? Não vamos negar, né? Mas Zoeira never ends, né, velho? Exatamente. Mas a gente reconhece a importância do órgão, tá? Então, só isso mesmo. E muito bom, cara. E agora esperando que o próximo seja melhor ainda. Pessoal, abraço aí, fique com a gente. Maravilha. Paulão, dê o seu alô final aí pra essa galera que tá te ouvindo. Bom, pessoal, foi muito legal, assim, trocar essa experiência, bater esse papo, que realmente é um bate-papo bem informal, bem leve, né? Que deixa... Tanto que dá pra soltar as piadinhas, dá pra falar dos órgãos que a gente trabalhou e que a gente trabalha, né? E assim, a dica que eu dou realmente é encontre como você tem que estudar, né? Não adianta pedir receita. Eu lembro que quando eu emagreci, todo mundo me perguntava qual era a receita que eu tinha, qual era o remédio que eu estava tomando, qual era o exercício. E assim, não adianta, você tem que achar a sua forma de estudar e ver o que está dando certo e o que está dando errado. Não tem mágica, não. É estudar mesmo, é sentar, se organizar. Maravilha. Gente, vamos encerrar esse ProvasCast de hoje, muito bacana, muito proveitoso. Dizendo para você e lembrando que tem concurso novo na área aí, o concurso da FAB, oficial de TI. Também fique ligado que a gente vai botar aí o edital no desmanche e gerar esse combo pra você, tranquilo? Um salve pra galera do Itinerante, a galera que tá participando. Nós, professores aí desse projeto, estamos com os blogs, postando aí artigos pra vocês. Um salve pra galera que comentou aí os nossos posts. Walter também, professor Gustavo Vilar também, a galera todinha que tá interagindo com você na comunidade Itinerante. Um beijo no coração, recadinhos aqui rapidamente. Nosso amigo Alan Deró, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. E o nosso também amigo Felipe Oliveira, de São Paulo. Mandar um abraço, um axé pra essa galera aí. Valeu? Gente, até o próximo ProvasCast. Beijo, tchau.